Amigos do Mosaico, nós temos hoje uma entrevista, no mínimo, surpreendente. Nós vamos conversar sobre um assunto que o Mosaico dificilmente, nesses anos todos, abordou, que é a Inquisição. E para conversar um pouco a respeito do que ela foi, o que se sabe, o que se pode falar, o que se tem dito, eu convidei um amigo do Mosaico, Alfredo Surur, que estuda esse assunto. Alfredo, muito obrigado por arrumar um tempinho para conversar conosco. Eu vou começar estabelecendo aqui um pouco o nosso cenário. A Inquisição começou lá atrás com os reis da Espanha, punindo severamente os heréticos. Que consequências isso teve para os judeus que viviam na Espanha e depois em Portugal naquela época? Bom, a Inquisição não começou perseguindo os judeus inicialmente. Sim. Ela começou perseguindo os heréticos. Aquilo começou devagarzinho no século XII, e primeiro foi uma Inquisição meio tímida, chamada Inquisição Episcopal, que só os bispos e o pessoal do segundo escalão da igreja cuidava. Os papas viram que eles não estavam conseguindo muita coisa, aí virou uma coisa já que subiu até a Santa Sé, e aí entrou a Inquisição Papal. E ela foi se consolidando, e as heresias estavam cada vez mais florescentes. Aí começou realmente a Inquisição Medieval. Essa Inquisição Medieval só cuidava dos heréticos, ou seja, daqueles que não aceitavam os dogmas da igreja, não aceitavam a liturgia da Igreja Católica. A Igreja Católica queria esse monopólio desde que o momento que Constantino impôs a religião católica em 325 no Concílio de Nicéia. A seguir foi se ampliando e abrangendo bruxaria, sodomitas, bígamos, etc., e chegou ao ponto de não aceitar nenhum tipo de povo que se opusesse à unificação do catolicismo na Europa Ocidental. E aí começaram a discriminar não só os judeus e os mouros genuínos, mas também os convertidos. Quando você fala de convertidos, nós estamos falando de cristãos novos? Sim, e como tinha muçulmanos novos também, né? Ok, muito bem. Então, resultado, resolveram os reis católicos unificar a crença dos seus reinos, Aragão, Castela e companhia, e instituir uma só fé, a mesma coisa que Constantino tentou fazer no quarto século, início do quarto século. Aí que começou realmente a perseguição de quem? Dos judeus, não. Dos que haviam se convertido e que praticavam o judaísmo às escondidos, que passaram a se chamar marranos, cripto-judeus e cristãos novos, certo? Entendo. E isso daqui iniciou-se na Espanha. O pior dos inquisidores foi o primeiro, Torquemada, que dizem que era de descendência judaica, mas não era. Muitos dizem que era, mas eu pesquisei de todos os lados, ele não era. Então, houve um massacre total, que iniciou em 1483 com Torquemada, foi, inclusive, prosseguiram com o segundo inquisidor, que é Diego Deza, que foi tão cruel quanto o primeiro, e aí chegaram à conclusão que os judeus não batizados contaminavam os batizados, os judeus batizados. Os recebiam, os faziam participar dos seus cultos. Os judeus batizados, que os cristãos novos, vamos dizer, eles respeitavam várias tradições do judaísmo, e então resolveram expulsá-los. Em 1500, supostamente, Pedro Álvares Cabral, aspas, descobre o Brasil. Certo. Nessa expulsão dos cristãos novos, isso já fez com que eles embarcassem nessa canoa do Pedro Álvares Cabral e viessem para cá para fugir daquelas circunstâncias? De início não, né? Porque eram terras desconhecidas. Bem no início, é claro que não, né? Não havia infraestrutura, não havia nada, não havia perspectivas.
nessas terras, não só no Brasil, no México, nas ilhas das Antilhas, etc., onde depois houve povoamento, né, de cristãos novos. No início, não. Mas isso ocorreu, sim, a partir de meados do século XVI. Isso sim. Entendo. A partir de meados do século XVI ocorreu, porque a Inquisição acabou se instituindo também em Portugal, porque não havia mais judeus não batizados, nem na Espanha, nem em Portugal. Só havia cristãos novos. Claro. Os raros que conseguiram sair de Portugal foram para a África do Norte e tal, para a Turquia, principalmente, o Império Otomano, e os da Espanha emigraram inicialmente para Portugal, mas logo 5 anos depois tiveram que se converter ou se virar. E lá o rei Dom Manuel não deixou ele sair. Designou primeiro 4 portos para ele se mandar fora, mas depois fechou os 3 portos, e o último, que era Lisboa, ele pegou um apóstata, mestre Nicolau, que pegou um esguicho, quase isso, e esguichou os judeus que estavam lá nos estaus. Falou: agora vocês não vão sair, vocês já são católicos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e cada um volta para a sua aldeia, um abraço. Quando Abraham Sênior foi batizado, no dia 15 de junho de 1492, os padrinhos eram o rei Ferdinando e a madrinha era a Isabel, a católica. E ele chegou lá na Basílica para se fazer batizar, ele e o genro dele, às 9, 10 horas da manhã, e o rei virou para ele e falou: Abraham, porque Abraham foi aquele que fez o casamento entre Ferdinando e Isabel. O grande rabino da Espanha, Abraham Sênior. E aí ele virou para o rabino e falou: escuta, Abraham, fiquei sabendo que você estava fazendo suas orações hoje de manhã na sinagoga. É verdade? Ele falou: é verdade, majestade, mas hoje de manhã eu era judeu ainda. Então não poderia fazer minhas orações em outro lugar, a não ser na sinagoga. Tá certo? E ele passou a se chamar Coronel. A família Coronel existe até hoje na Espanha, os descendentes. E ele teve filhos e parentes que se tornaram arcebispos, etc, etc. Nós vamos fazer uma pequena paradinha para entrar no nosso comercial. Voltamos em seguida. Amigos do Mosaico, nós estamos de volta com Alfredo Struer, um profundo conhecedor da Inquisição, um assunto que se fala muito pouco e pouco se sabe. Aliás, Alfredo, eu vou começar esse segundo segmento fazendo a seguinte pergunta: por que se fala tão pouco da Inquisição aqui no Brasil? Especialmente entre judeus, a gente não ouve falar muito. É um tabu, é um assunto que não convém levantar. Antigamente havia problemas em tratar disso? Sem dúvida, Ramiro, sem dúvida. Nós tentamos, naquele Congresso da Inquisição, em 1987, que comemorava o 450º aniversário do estabelecimento do Santo Ofício em Portugal, que incluir nos cursos, nas aulas de história, ou nos livros de história do 2º grau, incluir alguns capítulos sobre a Inquisição. E o MEC, na época, se negou. Inclusive, para todos os efeitos, até meados do século passado, um pouco mais, determinados livros publicados pelas editoras daqui tinham que ter o nihil obstat. Nihil obstat, em latim, eu sou latinista também, significa nada contra, em linguagem vulgar. E nenhuma, aceitou de publicar coisa nenhuma sobre a Inquisição, porque o problema era muito difícil e complicado de explicar para jovens de 11, 12, 13, 14 anos como que realmente foi o procedimento da Inquisição, as maneiras de agir da Inquisição, as consequências, os massacres que ocorreram durante a Inquisição, não só que poderíamos chamar de genocídio, era etnicídio, inclusive. Não sei, só genocídio, era etnicídio. O problema é que eles queimavam e eles condenavam cristãos, praticamente cristãos que eram batizados, faziam 1 ou 2 gerações, e que, portanto, só tinham sangue infecto e acabavam na fogueira, às vezes, por denúncias sem base, sem direito à defesa nem nada. Então, explicar isso para um jovem de 11 anos, 12 anos, 13 anos,
acaba abalando a sua fé no catolicismo. Havia uma pressão, você acredita que havia uma pressão sobre o MEC de parte da Igreja Católica no Brasil? Ou é a formação das pessoas que dirigiam o MEC que impedia esse tipo de narrativa dentro dos livros? Rony, você está me fazendo uma pergunta muito capciosa. Eu não tenho elementos seguros para responder. Mas eu acredito que ambas. Aham. Então, havia pressão dos dois lados. Isso mudou nos últimos anos? Mudou de certa forma. Eles são muito mais, agora, digamos, o MEC, eles são muito mais tolerantes, muito mais flexíveis. Os anos se passaram. Hoje, os evangelistas estão crescendo de uma maneira astronômica, quer dizer, os católicos não têm mais condições de segurar. Se fosse isso há 150 anos atrás, esses evangélicos estariam todos nas fogueiras hoje. Desculpe, mas porque seriam heréticos a rigor. Eu vou voltar um pouquinho na história de novo. 1600 e tanto, já havia alguma estrutura no Brasil, nós provavelmente recebemos uma quantidade significativa de cristãos novos com alguma importância. Quem Sim. deles vale a pena a gente destacar para os nossos telespectadores? Sim. Os cristãos novos, para escapar da Inquisição, que era realmente bastante cruel, bastante arbitrária, etc., a partir de meados do 16, começaram a emigrar para o México, emigrar para as Antilhas, emigrar para o Brasil, emigrar para a Argentina, para o Peru, para a Colômbia, Cartagena de las Índias e outros, e acordaram em Portugal, disseram, esses caras aí foram para longe para poder voltar para o judaísmo, se não for de forma aberta, de forma oculta, e vamos ter que dar um jeito nisto, porque senão vai contaminar todas as nossas colônias. E mandaram visitadores. Há muitas coisas curiosas dessas visitações. A primeira das coisas é que no Brasil nunca teve auto da fé. Os que eram denunciados e convictos de heresia ou de práticas contra a fé cristã eram levados para Lisboa, julgados e condenados lá. Isso diferente das inquisições que teve no Peru, por exemplo, em Lima. Em Lima houve auto da fé. Em Cartagena de las Índias, na Colômbia, houve também auto da fé. No México, houve auto da fé. Na Argentina, não houve auto da fé, procederam como no Brasil, mandavam para Lima. Então, essas visitações foram, infelizmente, uma maneira de frear que os cristãos não retornassem ao judaísmo de maneira aberta. Retornaram alguns, sim, quando houve a ocupação holandesa. Aí os holandeses permitiram que os judeus verdadeiramente, não só batizar os judeus de verdade, viessem e se instalassem em Recife. Por isso que a primeira sinagoga das Américas é aquela em Recife. Certo? Okay. Alfredo, por conta do nosso tempo, nós vamos ter que parar essa nossa primeira conversa aqui. E eu estou me lembrando de uma frase que o saudoso Júlio Gouveia dizia, que esta é uma outra história que fica para uma outra vez. Porque eu gostaria de voltar ao tema e aos personagens, aos cristãos novos que nós sabemos que são pessoas famosas na história do Brasil e que não sabemos que eram judeus ou que tinham se convertido à força e vindo para cá. Nós tivemos, aqui em São Paulo, certidões de limpeza de sangue que foram emitidas pela Cúria Metropolitana de São Paulo até meados do século XX. E isso daqui seria objeto realmente de uma outra conversa. Pois se você fizer mais um parênteses desse, eu fico sem assunto para o próximo papo. Isso é rei. Alfredo, muito obrigado pela sua disposição a conversar conosco. Um pouquinho mais à frente, nós vamos voltar. Eu lhe desejo boa sorte. Eu sei que a sua senhora estava passando por uma pequena intervenção e eu espero que tudo dê certo. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. O Mosaico volta já já.